noite, gente. Eu me chamo Augusto, sou do S4 e hoje a gente vai falar sobre arboviroses, focando principalmente em dengue, zika e chikungunya. Bom, aqui está o meu sumário, certo? Eu deixei exatamente mais simples possível, exatamente porque cada uma dessas arboviroses elas têm muitos fatores. Eu queria deixar o mais simples possível porque para ficar mais tranquilo o dia de observar o sumário. Bom, aqui primeiramente a gente tem a epidemiologia da dengue, certo? Esses dados aqui são bem recentes e dá para perceber que nos maiores casos, principalmente sul e sudeste, tanto pela questão de balanços hídricos de chuva, como também pela questão da população, né? Querendo ou não, a parte do sudeste ela tem uma população muito grande, né? E na epidemiologia do quadro direito, a gente tem a questão da idade, da faixa etária. Percebe-se que os casos de incidência é maior em pessoas de 15, 20, 30 e vai diminuindo no decorrer tanto da base de baixo, né, que são as crianças, os bebês, como também na parte de cima, que são as pessoas idosas. Porém, se você observar nos casos graves, a maioria são pessoas idosas, 60, 70, 80 anos. Exatamente porque casos graves envolvem muita questão de imunidade. O que se observa ao longo do decorrer do que vai passando os anos, a faixa etária, a imunidade ela vai caindo e acontece maior facilidade de ter infecções, certo? Bom, continuando, aqui se observa que, como foi mostrado no slide anterior, essa parte de norte e nordeste tem uma incidência mínima, enquanto centro-oeste já tem uma centro-oeste, sudeste e sul já começa a ter uma incidência maior, certo? Principalmente quando a gente fala nos sorotipos, que é também nesse quadro direito, em que há uma incidência muito maior dos dengues do tipo um e 2, que são mais prevalentes. Tanto que a questão da vacina, a Qdenga, né, é feita a partir de uma desses sorotipos, né, por isso que é o sorotipo 2, certo? Eu vou falar mais à frente sobre a questão dessa vacina. E até comparar com a Dengue Vaxia, né, que foi uma vacina anterior, a Qdenga. Bom, a dengue, conhecido como febre quebra-ossos, né? Exatamente, é um flavivírus que tem quatro sorotipos, dengue 1, 2, 3 e 4, sendo que, como a gente observou no slide anterior, 1 e 2 eles são bem prevalentes, enquanto 3 e 4 eles são pouco prevalentes, mas não menos importantes, causam impacto do mesmo jeito que os outros, certo? Podem ser transmitidos pelo Aedes aegypti ou Aedes albopictus, certo? Tem uma transmissibilidade um dia antes da febre até o sexto dia da doença. Tudo bem? Então, transmissão básica do vírus da dengue. Mosquito, né, no caso a fêmea, vai picar uma pessoa, no caso o mosquito sendo infectado por um dos sorotipos, né? Ele sendo infectado por um dos sorotipos, a fêmea no caso, até porque o macho, ele é vegetariano, né? Só se alimenta de seivas. A fêmea pica uma pessoa, uma vez infectado, o mosquito ele vai permanecer com o vírus, né? E tanto o próprio mosquito como a pessoa infectada em si, certo? E aí, uma pessoa infectada, o mosquito picando, tirando sangue e etc., ele pode acabar se infectando, né? Que é um outro meio de um ciclo de transmissão, né? De infecção, no caso. Bom, aqui não menos importante, a gente tem a questão dos sinais e sintomas, em que a gente vai dividir em leves, moderados e graves, né? Então, que a gente vai falar sobre a prova do laço aqui, a gente vai já saber o que é. Primeiramente, a sintomatologia, muito característico, febre alta, maior do que 38 graus, cefaleia, prostração. Junto com a cefaleia, é muito característico a dor retroorbital, que é exatamente essa dor atrás dos olhos, né? Então, geralmente, a maior parte das pessoas tem essa reclamação de cefaleia junto com dor retroorbital, certo? Exantemas, que são as manchas pelo corpo, também muito característico da dengue, mas também há outros, como vai ser falado mais à frente, como a chikungunya e a zika também,
Mialgia, que é exatamente essa dor muscular, é muito característica a dor muscular. Artralgia envolve muito a questão das articulações. Como é um sintoma leve, então, primeiramente, eu não vou ter uma manifestação hemorrágica, certo? A prova do laço vai estar negativa e não vai ter instabilidade hemodinâmica, ou seja, não vai ter essas alterações bruscas de pressão, não vou ter uma hipertensão, uma hipotensão, certo? Com relação a essa prova do laço, o que seria a prova do laço? Ela é uma avaliação da pressão arterial máxima e mínima, né? Você vai começar avaliando essa pressão. Você começa a insuflar o esfígmo até um valor médio. E aí você retira depois de 5 minutos, no caso se for adulto. Você infla, certo? E depois de 5 minutos você retira, no caso de adulto. Se for uma criança, você deixa 3 minutos e depois retira. A partir daí você desenha um quadrado, certo? Dependendo da quantidade de pontos vermelhos, né, que a gente chama de petequias, de pontos vermelhos presentes, a gente pode dizer se é um caso leve, moderado ou um sinal grave. Isso, lógico, atrelado a outros fatores, não somente a prova do laço. A prova do laço é um complemento, né? Não chega a ser somente a prova do laço sendo positiva ou negativa. Ela só dá um indício, né? Se é leve, moderado ou grave. Então, vamos lá. Se eu tiver mais de 20 pontos nesse quadrado, né, que foi desenhado depois que insuflou o esfígmo, se eu tiver mais de 20 pontos, né, então já posso dar uma prova do laço positiva, né? Se menos, negativa. Já se for em crianças, mais de 10 pontos, do mesmo jeito, prova do laço positiva, certo? Bom, dando continuidade. O que seria esse diagnóstico diferencial? É basicamente você excluir, certo? Essas doenças, né? Essas doenças, no caso, gripe, rubéola, sarampo, escarlatina, certo? É você excluir para você ter uma maior visão, se é saber se é dengue, se é uma gripe, se é rubéola, então você vai, elenca, né, a sintomatologia dessas doenças, e aí a partir daí você pode ir excluindo, não sei, já não é gripe, já não é rubéola, não é sarampo, então, a partir daí você já pode direcionar se é dengue ou então uma dessas doenças, certo? Bem, tendo exames complementares, hematócrito, contagem de plaquetas, contagem de plaquetas principalmente, né? Geralmente, eu acredito que hoje em dia tem muito essa questão de já medir saber a contagem de plaquetas, até porque a incidência de dengue hoje, e principalmente dengue sendo hemorrágica, sendo grave, tá bem incidente, tá bem característico, né? Então, ter essa presença da contagem de plaquetas, né, a critério médico é muito importante, mas principalmente vai ser focado esse hematócrito e essa contagem de plaquetas em gestantes, né? Idosos maiores de 65 anos, não é à toa que a gente viu que os maiores casos graves são pessoas idosas, né? 65, 70, 80 anos. Então, pacientes com doenças crônicas, né, que também têm maior facilidade de ter uma sintomatologia grave, os idosos, como mencionados, crianças menores de 1 ano, também com uma imunidade relativamente baixa, né, até porque ainda está maturando, e gestantes, certo? Bom, com relação à conduta na sintomatologia leve, primeiramente, hidratação oral, que é muito importante, hidratação oral, tanto a oral, no caso se for leve, e mais na frente, como a gente vê, a parenteral, que é endovenosa, se for um caso mais moderado, mais grave, certo? Tratamento sintomático, muito característico você tomar paracetamol ou dipirona. Evitar salicilatos e anti-inflamatórios não esteroidais, né? Esses salicilados e anti-inflamatórios não esteroidais, eles afetam muito componentes que têm a ver com a coagulação sanguínea. Então, se eu tenho uma fragilidade da coagulação e eu acabo tomando esses salicilados ou anti-inflamatórios não esteroidais, é um risco muito grande, porque eu não sei em qual ponto eu estou da fase de dengue, se é leve, se é moderada, ou então eu posso evoluir, né, para leve, moderado ou grave. Então, para evitar, né, maiores complicações, principalmente hemorragia, né, e daí evoluir para outros quadros, porque querendo ou não, dengue é uma doença multissistêmica, né? Afeta desde a ponta da cabeça até o dedo do pé, né?
Então, evitar essa questão da coagulação, aliás, evitar a questão dessa hemorragia é muito importante. Então, evitar salicilatos e anti-inflamatórios não esteroidais. Outra coisa, o paciente deve retornar imediatamente ao identificar sinais de alarme, que a gente vai já ver, né? Sinais de alarme, ou seja, apresentou algum sinal de alarme, tem que voltar para o médico para avaliar se houve uma evolução no sentido de virou uma dengue moderada, uma dengue já grave, certo? Orientar em relação às medidas de eliminação de criadores de mosquito. Isso aqui é bem característico, seja da dengue, zika e chikungunya, né? Porque se você pegou, você tem que observar ao seu redor se você deixa a questão da água parada, e não só dentro da sua casa, como também na vizinhança. Bom, como mencionado anteriormente, falei da questão dos sinais de alarme, né? A pessoa apresentou sinais de alarme, ela tem que voltar imediatamente ao médico para saber a evolução do quadro dela, né? Então, eu posso dizer que sendo sinais de alarme, dor abdominal intensa, né, referida ou a palpação, sendo dor abdominal intensa e contínua, ou seja, mesmo com medicamento, ela acaba não passando, né? Vômitos persistentes, né? Sempre vem náuseas e vômitos, acúmulo de líquidos, ascite, derrame pleural, derrame pericárdico, hipotensão postural ou lipotimia. Essa questão da lipotimia, ela às vezes é confundida com a síncope, porque a síncope, ela é o desmaio em si, certo? Teve uma síncope, eu desmaiei. A lipotimia é aquela sensação de desmaio, mas você não chega a acontecer de fato, certo? Então, a principal diferença, síncope e desmaio. Lipotimia, sensação de desmaio, mas você não chega a acontecer de fato. Outro sinal de alarme, hepatomegalia, maior que 2 centímetros abaixo do rebordo costal, sangramento de mucosas, letargia e ou irritabilidade. O sangramento de mucosa é muito característico, como eu estava falando, da dengue hemorrágica, certo? Bom, sinais e sintomas moderados. A sintomatologia inicial vai ser semelhante aos sintomas leves, com relação à febre, mialgia, artralgia, né? Pode ou não ter manifestações hemorrágicas. Aqui a gente já tem um acréscimo das hemorragias, né? Eu posso ter manifestações hemorrágicas ou não. Prova do laço, ela vai ter a positiva, ou seja, insuflei o esfigmo, apresentou mais de 20 petequias. Então já tenho consideração de prova do laço positiva. Mas eu não vou ter sinais de instabilidade hemodinâmica, ou seja, não vou ter essa questão a pressão foi para cima, para baixo, uma coisa muito brusca, não vou ter. O diagnóstico diferencial, também, exclusão de doenças para saber se não é realmente uma dessas doenças citadas aqui, ou então é dengue, como choque endotóxico decorrente de infecção bacteriana, meningococemia, febre amarela, leptospirose, malária, hepatite infecciosa, outras febres hemorrágicas que são transmitidas por mosquitos ou carrapatos. Bom, exames complementares. Também solicitar o hematócrito, contagem de plaquetas, exatamente para a questão de verificar se está tendo essa questão da hemorragia, se está tendo um fator de coagulação ok. E a sorologia. Aqui já entra para saber o diagnóstico, se estou ou não com dengue. Conduta dos sinais e sintomas de uma dengue moderada. Hidratação parenteral, né? De preferência, tem que ter essa hidratação parenteral, que é aquela endovenosa, ou oral. Tratamento sintomático também, com dipirona ou paracetamol, né? Evitar salicilatos também e anti-inflamatórios não esteroidais, não hormonais, certo? Porque aqui a gente já tem pode ter a presença de manifestações hemorrágicas espontâneas. Então, aqui é que realmente tem que ser evitado esses salicilatos e esses anti-inflamatórios não hormonais. Se a pessoa não melhora, de acordo com a conduta, se a pessoa não melhora após a hidratação, é preferível a internação hospitalar. Porque você já vê aqui uma evolução, você já vê que pode ter a questão da hemorragia, tem a prova do laço positiva, começo a verificar a questão da sorologia, então se de acordo, se não melhorar com essa hidratação, então é preferível a internação hospitalar, porque aí já é um passo para você ter uma dengue grave, né, que já é outro quadro, é um quadro bem mais complicado. Pronto, com relação à dengue grave.
semelhante também aos sintomas leves, consequentemente aos moderados. Pode ou não ter manifestações hemorrágicas, certo? Prova do laço positiva, presença de um ou mais sinais de alerta. Então, assim, já teve sinais de alerta, então aqui já entra na dengue grave, que é exatamente aquela dor abdominal, ascites, derrames pleurais, é, sangramento de mucosas, eu tenho a lipotimia, hipotensão, que aqui já realmente já mexe na questão da instabilidade hemodinâmica. Então aqui já entra num quadro multissistêmico. Tendo como exames complementares solicitar hemograma completo, hematócrito, contagem de plaquetas, sorologia, até porque assim, a gente está tendo o efeito dominó, né? Principalmente na dengue grave. Então, eu vou precisar dessa sorologia, eu vou precisar do hemograma completo, dar essa contagem de plaquetas exatamente porque eu posso ter ou não as manifestações hemorrágicas. Raio-x de tórax e abdômen, porque posso ter um derrame pleural, posso ter um derrame pericárdico, certo? Então, aqui já começa a ter exames de imagem. Você observa que realmente é uma consequência de dengue grave, certo? Ou qualquer outro exame que permita diagnóstico de derrame cavitário. Conduta, internação hospitalar, certo? Iniciar imediatamente hidratação endovenosa. Então, assim, não tem agora a preferência de ser uma hidratação parenteral ou oral. Não, tem que ter hidratação endovenosa. Enquanto aguarda internação em leito hospitalar. Monitoramento hemodinâmico, porque aqui sim, eu vou ter a questão da instabilidade hemodinâmica, certo? Pressões variando bruscamente. Observando sinais de choque cardiovascular, não efetuar punção ou drenagem de derrames ou outros procedimentos invasivos, né? Exatamente devido a essa questão da instabilidade hemodinâmica e também da questão das manifestações hemorrágicas. Então, assim, não posso, o paciente está totalmente instável. Então, fazer punções ou drenagens é muito perigoso. Critério de alta hospitalar, não menos importante, tá? Eu passei por todo o processo. Quando é que eu posso sair do hospital? Ausência de febre por 24 horas, isso se você não usou nenhum remédio, né? Nenhum antitérmico. Não usou nenhum remédio e estou com ausência de febre por 24 horas, já é um sinal que eu posso ter um critério de alta hospitalar. Melhora visível do quadro clínico, ou seja, você já melhora da mialgia, da artralgia, da cefaleia, dor retroorbitária e também dos sinais de alerta, ó. Hematócrito normal, estável por 24 horas, derrame, derrame cavitário reabsorvido ou sem repercussão clínica. Estabilização hemodinâmica durante 48 horas. Então, aqui, realmente, por ser uma questão mais grave, complexa, a dengue grave, é preciso de todos esses fatores para que haja esse critério de alta hospitalar. Bom, não menos importante, a vacina Qdenga. É, a vacina Qdenga, ela é produzida por um laboratório japonês, que é o Takeda Pharma. Sendo que, quando foi distribuído para o Brasil ele foi o primeiro país a distribuir a vacina pelo sistema público de saúde, né? Tanto que a preferência de pessoas, né, de faixas etárias, foram crianças de 10 a 14 anos. Por quê? Porque eles tinham maior risco de agravar a doença. Tanto o risco como também um maior número de incidência, certo? A gente viu que tinha a questão dos idosos, de ter uma questão mais grave, mas a incidência maior eram essas crianças e, consequentemente, caminhava para sintomas graves, né, tendo sinais de alerta, manifestações hemorrágicas. Então, o grupo, inicialmente, foi contemplado foram essas crianças de 10 a 14 anos. Sendo que essa vacina ela é composta por duas doses, com intervalo de 3 meses entre cada uma, certo? É um imunizante tetravalente, produzido a partir do vírus atenuado. Ela protege contra os quatro sorotipos, DNV1, 2, 3 e 4, mas ela não pode ser tomada por gestantes, lactantes e pessoas com imunodeficiência, certo? Essa vacina, ela pode ser dada sem que a pessoa já tenha tido contato com a dengue, no caso com a dengue. Diferente da outra, que é a dengue Vaxia. Porque a dengue Vaxia, que era a vacina antes da Qdenga, ela só podia ser dada a pessoas que já tinham tido dengue, né? A vacina Qdenga não, ela realmente é de prevenção. Não, nunca teve, mas pode tomar, certo?
Bom, indo agora para chikungunya. Epidemiologia. Aqui se observa que em 2014 a gente teve uma divisãozinha entre dengue e chikungunya, certo? Que foi aqui o período em que começou o boom da chikungunya, pessoas sentindo aquelas dores articulares muito fortes, até mais forte do que a dengue já tinha como sintoma, né? Então aqui foi um diferencial. Então, opa, aqui já não tem algo diferente, já não é mais dengue. Então, o que seria? E aí que nesse boom de 2014 teve a grande epidemia de chikungunya, né? E percebe-se que ao longo do tempo ela foi diminuindo, diminuindo e a dengue ganhando mais espaço. Lógico que ainda existe a chikungunya hoje, mas você observa que não tanto quanto a dengue, certo? E aqui em 2016 a gente tem um aparecimento consideravelmente da Zika. Chikungunya, agente etiológico. Temos o vírus chikungunya, também sendo a arbovirose tendo como vetor fêmea dos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus. A viremia ela vai persistir por até 10 dias após o surgimento de manifestações clínicas. Transmissão, picada do mosquito. E também temos aqui uma questão de transmissão vertical, né? Pode ocorrer no intraparto de gestantes virêmicas e pode provocar essa infecção neonatal grave, né? Que já entra uma questão de transmissão vertical da mãe para o feto, da mãe para o bebê. Fase aguda ou febril. Bom, a gente assim como a dengue, a gente tem aqui uma febre, só que aqui é uma febre de início súbita. Também aquela febre com maior de 38 graus, né? Com questão de cefaleia, poliartralgia. É muito comum observar as pessoas que tiveram chikungunya, né, os relatos que são ouvidos, né, que são vistos, é que tem uma dor muito intensa em toda a articulação. Então, realmente é uma poliartralgia, ombros, cotovelos, né, na parte das pernas, misturando também com a questão do edema, certo? Membros edemaciados, mialgias, né, dores musculares, exantemas, que são exatamente essas manchas pelo corpo, e as lesões de pele, certo? Que geralmente são as lesões bolhosas, né, que vai persistindo até em outras fases, como aqui na fase subaguda. Aqui a gente tem lesões purpúricas, vesiculares e bolhosas, né? Então, tanto na fase aguda, que a gente tem as lesões de pele, como também nessa subaguda, a gente tem a questão de lesões bolhosas, certo? Continua tendo a persistência ou agravamento da artralgia, uma poliartralgia. Aqui tem a síndrome do túnel do carpo. O que é essa síndrome do túnel do carpo? O nervo mediano ele acaba sendo comprimido, né? Você tem um local de compressão e dor, né? É uma consequência dessa fase subaguda da chikungunya. E aí a principal sintomatologia nessa síndrome do túnel do carpo é você sentir formigamento, você sentir dormência nessa área da mão, né? Onde se localiza o nervo mediano, né? E aí isso impede com que você faça tarefas simples, como segurar uma xícara, abotoar uma blusa, você passar, até mesmo passar uma agulha passar uma linha por uma agulha. Então, assim, isso vai tomando toda a questão de fazer tarefas simples, certo? Aqui temos a astenia, que é exatamente aquela fadiga, aquele cansaço, né? Aquela vontade de não fazer nada, né? Porque você vê que vai afetando todas as áreas do corpo, né? Fadiga e sintomas depressivos. Na fase crônica, um dos maiores fatores de risco são pessoas de maiores de 45 anos, né? Geralmente mulheres, né? Além de também ter fatores de risco, uma desordem articular pré-existente, ou seja, tive uma desordem articular, então a chikungunya ela vem com muito mais força, né? Porque aquela área articular ela já está levemente ou muito fragilizada. Então, você ter chikungunya já é um impacto muito maior nas articulações. Então, vou ter dores articulares, músculo-esqueléticas e neuropáticas, né? Então, assim, tem a persistência dessas dores, né? Muitas pessoas têm que fazer fisioterapia para conseguir manter aquele movimento do corpo, né? Novamente, normal.
certo? Limitação de movimento, como eu falei anteriormente, há necessidade para algumas pessoas de precisar fazer fisioterapia, né? E também deformidades, exatamente porque ela vai atingir toda essa questão da articulação. Então, algumas partes do corpo nessa fase crônica, principalmente articulações, vão ter deformidades. Aqui a gente tem umas manifestações atípicas, né? Ou seja, manifestações raras, né? Fora da fase aguda, subaguda ou crônica. Aqui no sistema nervoso, vai ter a meningoencefalite, encefalopatia, convulsões. Essa convulsão está muito atrelada também à febre, certo? Síndrome de Guillain-Barré, síndrome cerebelar, as paralisias e as neuropatias, que foi o que a gente citou até na síndrome do túnel do carpo, certo? Com relação à questão ocular, neurite óptica, certo? É exatamente uma inflamação do nervo óptico, certo? Causando compressão e dor, que lembra muito a questão da dor retroorbitária presente na dengue, certo? Por isso que às vezes essas doenças se confundem muito. Iridociclite, que é exatamente uma inflamação da íris. Episclerite é uma inflamação de um tecido que fica entre a esclera e a conjuntiva. Então, essa episclerite é essa inflamação. Retinite, o próprio nome já diz, né, a questão da inflamação na parte da retina. E uveíte, que é uma inflamação da parte da uva, uma parte de uma camada do olho. Problemas cardiovasculares, miocardites, pericardites, insuficiências cardíacas, arritmias, instabilidades hemodinâmicas. Estabilidade hemodinâmica que também estava presente na dengue, né, o que pode ser também confundido aí, né, dependendo aí também o diferencial é a sorologia. Questões de pele, hiperpigmentação por fotossensibilidade, dermatoses vesiculobolhosas que tá presente na fase aguda e na fase subaguda, ulcerações aftosas, rins, nefrite, insuficiência renal aguda, aí assim, vai se espalhando, também vai se tornando uma doença multissistêmica. Discrasia sanguínea, que é exatamente essa instabilidade de componentes do sangue, pneumonias, insuficiências respiratórias, hepatites. Você vê que vai chegando até na parte do TGI. Hepatites, pancreatites, síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético, ou seja, o hormônio antidiurético, ele vai sendo muito secretado. O que se observa aqui um desbalanço hídrico, ou seja, afeta a pressão, afeta a questão renal, cardiovascular e por aí vai. Insuficiência adrenal também. Bom, aqui é uma parte já de conduta, né? Assim como teve dengue, aqui a gente tem uma parte de conduta. Tive uma chikungunya leve, né? Aquela com uma gravidade, tive febre, tive aquela dor corporal, tive dor na articulação, mas não chega a ser algo que chega a ser tão incapacitante que eu não possa ir andar, que não possa ir a um, a um pronto-socorro, né? Então, primeiramente, vou ter aquele acompanhamento ambulatorial. Exames. Conforme a orientação médica, eu posso até ter contagem de plaquetas, para ver se também não estou tendo hemorragia, né? Na conduta clínica, avaliar a intensidade da dor, certo? Avaliar a intensidade da dor, porque aí também diferencia se eu estou numa fase aguda, numa fase subaguda, numa fase crônica, certo? O uso de aspirina anti-inflamatórias também é contraindicado, porque pode ter manifestações hemorrágicas, já que chega a ser uma doença multissistêmica. Hidratação oral, né? Conforme recomendado no guia de manejo da dengue, né? Varia a hidratação oral. Se eu estou numa conduta leve, é importante ter a hidratação oral, mas não chega a ser uma hidratação parenteral, certo? Avaliar hemograma para apoio no diagnóstico diferencial, claro. Encaminhar para a unidade de referência a partir de surgimento de sinais de gravidade. Tive aqueles sinais de alerta, aqueles sinais atípicos, né? Que é a questão ocular, a questão do sistema nervoso, como a síndrome de Guillain-Barré, por exemplo. Então, aqui é importante ser encaminhado para unidade de referência nesses sinais atípicos, né? Notificar, é importante ter essa notificação compulsória, porque a partir de cada região eu posso ter noção, tá tendo epidemia, tá tendo um surto, já está crescendo, está diminuindo. É importante notificar esses quadros, né,
chikungunya, e orientar o retorno no caso de persistência dos sintomas, né? Também varia da gravidade dos sintomas. Agora, os pacientes do grupo de risco também. Acompanhamento ambulatorial em observação. Vou ter exames, sim, exames de hemograma, observar vigilância epidemiológica de toda aquela área de onde a pessoa mora. Também funções hepáticas, transaminases, porque aqui já são pacientes do grupo de risco, que é alguns pacientes com comorbidade, gestantes, crianças, né? Então, eu preciso ter um olhar maior, tanto que eu preciso examinar solicitando exames complementares, né? Se não afeta só a questão de, por exemplo, de articulação, mas também função hepática, função renal, cardiovascular, certo? A conduta clínica, a gente é bem parecida com a conduta com a pessoa que está com sintoma leve. Avalie a intensidade da dor, uso de aspirina e anti-inflamatórios não esteroidais são contraindicados, né? Hidratação oral, com certeza. Avaliar hemograma para saber com relação ao diagnóstico diferencial. Notificação importante, encaminhar para a unidade de referência com relação àqueles sinais atípicos, certo? E orientar retorno até o desaparecimento da febre. Aqui nos pacientes com sinal de gravidade, né, que são aqueles que já estão com aqueles sinais atípicos, já estão com uma febre persistente, já estão até mesmo chegando a convulsionar, é, eu vou ter aqueles exames obrigatórios, né, hematócritos, por contagem de plaquetas, função hepática, transaminase, ação renal, eletrólitos e até complementares, que aqui a gente tem questão até de exames de imagem, porque eu não sei até que ponto essa gravidade possa ter evoluído na questão de derrames cavitários, né? Até porque existem as sintomatologias atípicas. Também nas condutas, hidratação oral, avalie a intensidade da dor, o uso da aspirina anti-inflamatória não é contraindicado, avaliar hemograma, tratar as complicações, né, o mais muito importante, né, não só tratar a questão das chikungunhas em si, mas também tratar dos efeitos multissistêmicos que ela causou, né? Notificações e também tem os critérios de alta, né, bem parecidos com o da dengue. Melhora clínica, não, acabou a febre, né, não tive febre por 24 horas, sem o uso de antitérmicos, né, aceitação de hidratação oral, avaliação laboratorial, ok? A epidemiologia, aqui agora a gente vai falar sobre a Zika, certo? Aqui na Zika, a gente observa que no decorrer dos anos ela subiu e desceu, mas assim, mais que diminuiu a incidência da Zika, né? Ela teve maior impacto na região Nordeste, certo? Aqui já não entra no rol do Sul e Sudeste, que teve aqueles booms, como na dengue ou na chikungunya. Aqui na Zika, ela já teve um boom maior no Nordeste. Bom, agente etiológico, Zika vírus, também, seno-arbovirose, vetor, Aedes aegypti ou Aedes albopictus, transmissão, picada da fêmea. As mulheres grávidas e pessoas acima de 60 anos têm maior risco de desenvolver complicações da doença, né? A gestante infectada, sintomática ou assintomática, pode transmitir o vírus para o feto durante todo o período gestacional. Não é à toa que durante as epidemias de Zika, né, teve aquela questão de ter síndromes congênitas, né, mas focando principalmente na microcefalia. Sinais e sintomas. Febre baixa, que geralmente, realmente, na Zika, tem comparado a dengue e a chikungunhas, a febre que é um pouco mais baixa, né, ou então nem tem febre. Muitas vezes só tem as manchas pelo corpo, que são os exantemas pruriginosos, né, que são aqueles que chega a ser, que chega a coçar, né, chega a ter prurido. Conjuntivite não purulenta, que exatamente é só a irritação ocular, cefaleias, artralgias, astenias e mialgias. Aqui se observa que pode também ser confundido com sintomas de dengue e chikungunya, principalmente quando ele fala do edema periarticular, que é uma sintomatologia da fase aguda da chikungunya. Pode também ter a presença de linfonodomegalias.
né? Até porque eu estou com infecção. Então é muito mais fácil eu ter essas linfonodomegalias, aumento dos linfonodos. Não menos importante é a síndrome congênita do Zika vírus, certo? O que é essa síndrome congênita do Zika vírus? Né? De forma geral, é você ter umas anomalias congênitas ocasionadas pelo Zika, né, em gestantes. As crianças que têm essa síndrome congênita, ela tem uma ampla de deficiências intelectuais, físicas e sensoriais. Apesar dessa gama de deficiências intelectuais, físicas e sensoriais, o foco, quando teve o crescente número de casos de gestantes com Covid, foi a questão da microcefalia. Se eu não me engano, foi em Pernambuco que teve um número crescente de crianças nascendo com microcefalia. Isso estava muito atrelado à questão da infecção por vírus, pelo Zika vírus, né? Então, mas também outras síndromes congênitas menos comuns era a hidrocefalia e muitas vezes glaucoma, né? Então, são deficiências intelectuais, físicas e sensoriais. Tratamento. Repouso enquanto durar a febre. Aqui se observa que tem uma sintomatologia menos agressiva quando se fala em relação à febre e artralgias e mialgias, certo? Ingestão de líquidos, administração de paracetamol, de pirona em casos de dor ou febre, não administração de ácido acetil salicílico, porque sim, também pode ter uma questão de manifestações atípicas, e dentro dessas manifestações atípicas eu posso ter a questão da hemorragia. Recomendação ao paciente para que retorne imediatamente a serviço em caso de sensação de formigamento ou de membros, com alteração do nível de consciência, porque aqui a gente já investiga a síndrome de Guillain-Barré, que é exatamente essa síndrome que vai fazendo você ter formigamento, dormências e até a perda dessa sensibilidade e a questão tátil dos membros, né? Inferiores e superiores. Diagnóstico. Da Zika são exames laboratoriais de sorologia. Então, como eu posso ter recém-nascidos acometidos, né, por síndromes congênitas causadas pelo Zika vírus, os recém-nascidos eles necessitam desse exame de imagem, como ultrassom, tomografia ou até ressonância magnética, para saber como é que está o quadro dessas crianças, né? Teve é, um agravamento da questão da microcefalia, ou da hidrocefalia, ou do glaucoma, ou de qualquer outra manifestação causada pelo Zika vírus, é importante ter esses exames de imagem. Bom, eu deixei a prevenção sendo os três, exatamente porque, como é uma arbovirose, seria uma prevenção única, certo? Principal, eliminar criadouros, né? Eliminação de criadouros para impedir com que esses vetores procriem reservatórios de água, né? Para consumo humano e animal. Então, é importante você ter eliminação de criadouros ou então tratamento dessa água, certo? Redução da exposição ao mosquito, com uso de mosquiteiros, telas, repelentes, né? Que isso até é utilizado até repelentes específicos, que é esse repelente à base de DET, que é a dietilmetatoluamida, né? Ou icaridina. Então, assim, repelentes à base de DET ou icaridina são muito importantes. Geralmente dá para ver na questão da composição do próprio repelente utilizado, né? Se ele apresenta, geralmente a maior parte dos repelentes apresentam esses compostos. Exatamente, que eles são os principais para impedir que o mosquito ao menos se aproxime. Bom, aqui nesse quadro final, eu utilizei para exatamente diferenciar dengue, zika e chikungunya, certo? Aqui você observa que temos a semelhança da dengue na chikungunya de febre alta. Já na zika, não. Você já tem aquela febre mais baixa, nem tem febre, certo? Duração também. Zika e chikungunya já são parecidos. A dengue não, já é um pouco mais para frente, né? A questão da duração é maior. Com relação às mialgias, a dengue ela já tem uma frequência muito maior,
né? Já tem aquela dor muscular muito maior. Já a artralgia, a gente sabe que a chikungunya, ela pode causar uma poliartralgia. Não é à toa que existe a fase crônica de pessoas que precisam até de acompanhamento de fisioterapeuta, né? Intensidade do articular, também chikungunya é muito presente. Edemas, conjuntivites, certo? Cefaleia é muito presente na dengue. Não é à toa que existe a dor retroorbital, que é a conhecida dor atrás do olho. Acometimento neurológico, a gente tem aqui no destaque a zika. Não é à toa que existe a síndrome congênita causada pelo Zika, certo? E assim como os outros quadros, que alguns deles realmente são bem parecidos, já outros são bem discrepantes. Bom, aqui estão as minhas referências e obrigado.